Espiritismo, falando de Espiritismo. E o tema de hoje é Napoleão e a codificação. Será que tem alguma coisa a ver ou nada a ver? É isso que nós iremos juntos vermos nesse instante. Meus amigos, é o seguinte. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, numa nota que Allan Kardec fez, a questão de número 500, só que nos nossos livros atuais, né? Nossos atuais livros dos Espíritos, a questão 500 não tem nada a ver com isso. Mas na primeira ela veio com essa nota e Kardec diz o seguinte: vários espíritos participaram simultaneamente destas instruções, as quais assistiam tomando alternadamente a palavra e falando cada um deles em nome de todos. Entre os que animaram personagens conhecidos, citaremos alguns. Alguns é por minha conta, viu? Porque eu que vou citar alguns. João Evangelista, Sócrates, São Vicente de Paula e Napoleão I. Outros habitam as mais elevadas esferas. É uma nota que Allan Kardec se refere à falange do espírito de verdade. Aqueles espíritos que, de uma certa maneira, estavam ligadas com o processo de criação da doutrina espírita. Allan Kardec enalteceu alguns nomes nessa primeira edição. E dentre eles, o que nos chama a atenção é o nome de Napoleão I, o Napoleão Bonaparte, imperador, por uns dito anticristo, né? Ditador, comandante, sanguinário e tantos são os adjetivos que alguns historiadores e não historiadores dão ao Napoleão, fazendo com que a sua pessoa ou a sua figura dentro da história tenha se tornado um tanto quanto contraditório. E aí, por tudo isso que nós sabemos do senhor Napoleão, a gente fica perguntando, né? Mas Napoleão fazia parte dos espíritos da falange, do espírito de verdade? Tem certeza? Nós temos. Nós temos, porque está na primeira edição do Livro dos Espíritos. E não é só isso. Na descrição do nosso vídeo, aqui no nosso canal Fez Espírita, deixando bem claro aos amigos que todos os nossos quadros falando de Espiritismo, sempre na descrição do vídeo, que fica logo abaixo desse vídeo, nós trazemos informes que se fôssemos colocar aqui, o nosso vídeo e imagem ficaria muito mais longo. Então a gente faz algumas anotações. E dentre essas anotações, a de hoje é muito importante, porque é uma psicografia através do Chico Xavier, do irmão X, nosso Humberto de Campos. E ele fala da ligação de Napoleão, de um certo modo, com a codificação e, por que não dizer, diretamente com o senhor Allan Kardec. Por que Napoleão, né? Considerando, meus amigos, que Napoleão desencarnou em 1821, e sendo que a primeira edição do Livro dos Espíritos foi publicada em 1857, Bonaparte teve vários anos, aproximadamente 36, para renovar-se espiritualmente, para volver em si, como se diz na linguagem evangélica, e participar das instruções da espiritualidade, segundo consta nas páginas históricas da mencionada primeira edição. Os espíritos também nos informam que Napoleão foi a reencarnação de Alexandre Magno e de César, os quais, com suas conquistas militares, como célebres generais, mudaram a história política e geográfica da humanidade. Então perceba que, independente dos seus equívocos, ele desencarnou, nós sabemos, na ilha que ele ficou exilado, Santa Helena, e lá ele já demonstrava ter ele já demonstrava
um certo remorso e arrependimento por algumas de suas ações. Porque não era essa a missão que foi dada à espiritualidade ao senhor Napoleão, o de conquistador sanguinário, né? Não foi. Agora, chegando aqui, ele se deixou levar pela vaidade, pela prepotência, pela arrogância, mas antes do seu desencarne já mostrava ser uma pessoa arrependida dos seus maus atos. E na espiritualidade, desde que veio a lume o Livro dos Espíritos, ele passou 36 anos aproximadamente. E o espírito, por mais terrível que ele tenha sido nos seus enganos e equívocos, 36 anos na espiritualidade é muito. É muito tempo para o espírito realmente renovar-se espiritualmente, e foi isso que aconteceu com o senhor Napoleão. Por isso que o seu nome está dentre os que faziam e comportava a falange do Espírito de Verdade. O mais impressionante é que na Revista Espírita de 1857, de janeiro, há um diálogo de Allan Kardec com um general, que eu acredito que o nome seja Rocher. Ele pergunta sobre a guerra que estava acontecendo naquele momento na Itália, né? O chamado uma segunda guerra na Itália e tal. E não sei se todos sabem, mas Napoleão é italiano. Ele se tornou imperador da França por outras condições, mas ele é italiano. E é perguntado sobre como eles estavam acompanhando aquela guerra que estava acontecendo na Itália naquele momento. E Kardec pergunta assim: assistindo a essa guerra, nela desempenhais algum papel ativo? A resposta do general é: não, sim, simples espectador. Aí Kardec pergunta: como vós, outros generais do vosso tempo, lá estiveram convosco? Sim, bem o podeis imaginar. Podereis designar alguns? Kardec perguntando. Seria útil. Dizem que Napoleão I acha-se presente, no que não temos dificuldades em acreditar. Perceba que Kardec, ele mesmo está dizendo para o espírito general que ele não tem dificuldade de acreditar que nessa guerra que estava acontecendo naquele momento, o espírito de Napoleão estava acompanhando. Então, aí ele continua. A época das primeiras guerras da Itália, ele era apenas general. Podereis dizer-nos se nesta ele via as coisas do ponto de vista do general ou do imperador? Aí Kardec, né, faz essa casquinha de banana, né, pro general. E agora? Porque antes ele era general e se tornou imperador. E agora, qual era a visão do espírito de Napoleão vendo aquela guerra acontecendo naquele momento? Aí o espírito do general diz: de ambos. Ele vê a guerra como general, imperador e ainda de um terceiro, do diplomata. Olha que interessante. Ele agora tinha um terceiro título, diplomata. E se nós formos buscar no nosso Aurélio, diplomata quer dizer aquele que busca soluções para evitar até mesmo uma guerra, né? Uma disputa. E é essa condição que o espírito de Napoleão, à época, se encontrava, de diplomata. Veja que interessante. A retirada de Napoleão. Aí é que tá. É onde a gente queria chegar com os amigos. No final dos prolegômenos da segunda e definitiva edição do Livro dos Espíritos, constam os seguintes nomes no último parágrafo: São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, entre outros, e etc, etc, etc.
Kardec, por algum motivo, tirou o nome Napoleão. O espírito de Napoleão foi retirado dessa lista de nomes, assim como o de Ramena. Eu não sei, me perdoe a pronúncia, que eu tive até preguiça, desculpe, de procurar a pronúncia correta, mas esse aí é a quem nós chamamos do pai da homeopatia. Sendo adicionados os espíritos Santo Agostinho, São Luís, o espírito de verdade e Platão. Por que será que o senhor Allan Kardec, o bom senso encarnado, tirou o nome de Napoleão dentre aqueles que estavam inseridos na falange do Espírito de Verdade? Sabemos da extrema prudência e sabedoria de Allan Kardec, virtudes demonstradas em muitas oportunidades no decorrer da sua vida apostólica. Se o insigne codificador retirou o nome de Napoleão da segunda e definitiva edição do Livro dos Espíritos, deve haver tido suas profundas razões por motivos lógicos, e porque, ademais, o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas impedia a atividade política partidária fizesse parte da mesma, por ser uma sociedade de caráter apolítico. Mas não só foi isso, e também foi isso. Pelo seguinte, à época do Livro dos Espíritos, o sobrinho de Napoleão se tornou governador da França e pegou emprestado o nome do tio, que ele não é bobo, e se tornou ele o Napoleão III. Só que o governo dele era muito, talvez tenha chegado também, com a ajuda da Igreja Católica. E ele era católico de carteirinha porque devia também muitos favores à Igreja. Então, acreditamos que Allan Kardec, com medo de uma investida, né, da Igreja Católica e do próprio governador e imperador, ele resolveu não mais usar o nome Napoleão I, o tio dele. Só que aconteceu uma coisa interessante. A família Dufault, Hermance Dufault, lembra? Ela foi uma das médios de Allan Kardec, talvez uma das que ele mais tinha um carinho por ela, mediunidade verdadeira dela. Eles eram nobres, eles faziam parte da corte. Inclusive a casa dela tinha um castelo, o pai dela, próximo ao castelo do Napoleão III. E essa menina, que tinha tudo para não se meter com os espíritos, começou a ver, a psicografar, inclusive fez um livro, né? Joana d'Arc por ela mesma, a história de Joana d'Arc, aquela coisa toda. E os pais, a princípio, achavam que ela era louca, mas viu que ali existia razões, que a própria razão deles desconhecia os motivos e tal. E depois conheceram Kardec e aquela coisa toda. Mas o imperador soube que a Hermance era uma médium e a convidou para o palácio. E ela foi com seu pai, naturalmente, aquela coisa toda, e ele a desafiou. Vou fazer uma pergunta mentalmente e quero ver se algum espírito vai responder. Ele fez a pergunta mentalmente, ela não tinha como saber, ninguém tinha como saber qual foi a pergunta que ele fez, mas adivinha qual foi o espírito que respondeu? O tio dele, Napoleão. E ele percebeu que aquilo tudo se tratava de alguma coisa verdadeira, o espiritismo, embora fugisse do seu entendimento a princípio, né? Então percebam que do início até o final, Napoleão foi um espírito que esteve muito presente na doutrina espírita, dentro também da codificação. Agora, o estranho é que até hoje, né, alguns espíritas não tratem desse assunto e prefiram ocultar que Napoleão foi um dos espíritos pertencente à falange do Espírito de Verdade. Kardec teve suas razões para não
se comprometer com o governador da França, à época católico de carteirinha, e com o Vaticano certamente, mas depois, se não fosse a primeira edição, nós não saberíamos que Napoleão foi um dos espíritos presentes na codificação. E é bom que tenha a primeira edição, porque senão alguns aí iam dizer que a história que o irmão X conta a respeito da ligação de Kardec e Napoleão era lorota, né? Que bom que nós já temos, e mais uma vez eu chamo a atenção dos amigos para a ler, se ainda não conhece, ela aqui na nossa descrição do vídeo. Até a próxima semana com mais um Falando Espiritismo. E a semana que vem nós vamos tratar de um assunto um tanto quanto polêmico, né? Mas aí só semana que vem a gente vai dizer qual será esse assunto. E eu espero que todos nos acompanhem como tem nos acompanhado até aqui. A todos uma ótima semana e até a próxima.